Bom, então vamos começar, vamos dar sequência. Nós paramos na aula passada na transformação das equações de Navier-Stokes para o espaço de Fourier. Então, vocês lembram que a gente tinha feito a transformação dos operadores e vamos dar uma revisada, porque isso aqui é um pouco demorado e a gente acaba por esquecer um pouco as coisas. Então, vocês lembram que a gente tinha feito a transformação dos termos que compõem as equações de Navier-Stokes. Nós concluímos que a transformada do termo transiente está no plano π. Lembra que o plano π é o plano normal ao vetor número de onda. Então, o termo dui dt transformado está no plano π. O termo laplaciano de u e transformado também está no plano π. Na verdade, é assim. Nós temos que o gradiente da pressão transformado é colinear a K. dp dxi é colinear a K. O termo não linear transformado, que dá uma integral de convolução, ele está em algum ponto, está em algum plano que não é o plano π. Então, se a gente soma esse termo com este, que é o termo forçante, a soma de dois vetores resulta em um vetor, e esse vetor está fora do plano π. Mas a gente sabe que a soma dos três tem que pertencer a π, porque a soma deste com este é zero. Ou seja, eles são colineares. Então, gradiente da pressão transformada é normal. Termo não linear mais o termo forçante não está no plano π, mas essa soma tem que estar no plano π. Então, se a gente faz a soma vetorial, está no plano π. Ou seja, é também a projeção deste vetor, né? Então, essa soma é igual à projeção disso mais isso. Projeção no plano π. Aí você lembra que a gente definiu o tensor projeção? Mostramos que esse tensor definido dessa forma projeta qualquer vetor no plano π. Qualquer vetor. Então, em particular, este vetor, que é essa soma, pode ser projetado no plano π. E aí nós vamos substituir tudo isso pela projeção disso mais isso. Vocês entenderam essa passagem? Aqui é a demonstração que o tensor projeção projeta um vetor A genérico no plano π. Né? Então, agora nós temos que especificar claramente quem é a transformada do divergente de U vezes U, o I e o I. O I e o I, vocês lembram que a transformada disso é a integral de convolução. E a transformada do divergente de uma dada função, divergente é d dxj. Vai ser o ikj vezes a transformada da função. Mas a transformada dessa função é essa integral de convolução que nós tínhamos também visto na aula passada. Bom, então, nós vamos chamar de R, que é um vetor resultante, R, I, que está no plano π. Observa, vai ser IKI chapéu, que é a transformada do gradiente de pressão, mais IKJ, integral de convolução,
que é o termo não linear, e mais o termo forçante transformado. Essa soma pertence ao plano π. Foi isso que nós esquematizamos no slide anterior. Essa soma pertence ao plano π. Mas essa soma é igual à projeção disto no plano π. Então, vamos fazer a projeção usando o tensor projeção. Está aqui, então, só reescrevi e o vetor resultante, que é essa soma, gradiente de pressão transformado, termo não linear transformado, termo forçante transformado. Saltou? Termo forçante transformado. E isso é igual, olha lá a projeção, PJI, produto escalar, com a integral de convolução, que é a transformação do termo não linear, e o termo forçante. Bom, antes de avançar, o que eu gostaria de saber é se vocês entenderam essas passagens. Isso é importante para depois a gente interpretar corretamente. Vocês entenderam? Quer que eu repita? Professor, eu acho que eu não entendi bem essa passagem. Se você puder repetir, por favor. Tranquilo. Então vamos. Eu acho que aqui tem uma figura mais detalhada. Essa. Aqui, ó. O plano π. Aqui é o vetor número de onda, K. E a transformada do gradiente de pressão, nós vimos que era IKI P chapéu. P é um escalar. E KI é o vetor número de onda. Então, observa que um escalar vezes um vetor, só o que faz um escalar vezes um vetor? Ele vai modular esse vetor. Vai espichar ou vai contrair. Então, não muda a direção do vetor número de onda. Quando eu faço o vetor número de onda vezes a pressão transformada, isso continua sendo colinear com o vetor número de onda. Então, que é este vetor aqui, ó. Esse aqui é o número de onda. Este aqui, então, é I, que é o número imaginário, KI P chapéu. Então, ele é normal ao plano π. Bom, agora nós temos essa soma aqui, olha, que é o gradiente da pressão transformada, a transformação do divergente de U vezes U, que é o termo não linear das equações de Navier-Stokes, e a transformação do termo forçante, o F, que é da FI chapéu. Então, essa soma tem que estar no plano π. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Nós concluímos lá. Aqui. Isso aqui é a equação de Navier-Stokes transformada. Aí a transformação de todos os termos. Só que nós mostramos que estes dois somados pertencem a π. A soma desses três, a gente não sabe a priori onde é que está. Eu só sei que isto é normal ao plano π. Mas, da própria equação de Navier-Stokes transformada, a gente conclui que a soma desse termo mais essa soma tem que ser zero. Tem que ser zero. A soma de dois vetores é nula quando eles são colineares. Quando eles são colineares. Ou seja, se esse pertence a π, então essa soma pertence ao plano π. Bom, então vamos lá, a figura. Então, observa que a soma é o campo de pressão transformado, o termo não linear transformado
e o termo forçante transformado. Isso é o que nós chamamos desse vetor resultante, RI, que está no plano π. Então, está aqui, ó. É este vetor aqui, ó. É a soma deste campo de pressão transformado com este e é este. Olha lá, ó. Termo não linear mais termo forçante. Está em algum lugar do espaço de Fourier. Mas, como a soma deste com este está no plano π, observa que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, este vetor, que é este aqui, olha, que é a soma dos três termos, é também igual à projeção deste lá. É igual à projeção deste. Então, se eu pego essa soma e projeto no plano π, vai dar exatamente essa soma aqui, ó. Então, eu posso substituir essa soma de três parcelas pela projeção da soma dessas duas parcelas, que é o termo não linear mais o termo forçante. Então, isso aqui é a projeção, né? A contração daquele tensor projeção com a função que a gente quer projetar. A função que a gente quer projetar é essa soma. Bom, aí a gente tem que compatibilizar os índices, né? Porque vamos voltar no texto que a figura está um pouco ofuscada aqui. Está aqui. Então, como é que eu faço a projeção? Eu faço o produto escalar da soma dos dois termos com o tensor projeção. Como é que é esse produto escalar? Veja que isso vai ter que resultar em um vetor, porque é uma equação vetorial. Todos os termos daquela equação são vetores. E aqui, observa que nós temos um índice J, um índice M. Aqui nós só temos o índice J. Ou seja, isso aqui é um vetor. Só que aqui eu tenho I, K, M. Então, observa que M com M dá uma soma. Aí sobra alguma coisa que depende do índice J. J, J. Aqui eu tenho P de J e quando eu faço a contração, o J com J com J vai dar uma soma. Sobra, então, a componente I. Sobra um vetor. Né? Então, a gente economiza muito, né, em contas quando a gente usa a anotação inicial. Então, está aí. Nós temos que a soma do campo de pressão transformado mais o termo não linear transformado mais o termo forçante transformado é igual à projeção no plano π do termo não linear transformado com o termo forçante também transformado. Se nós substituirmos, então, lá na equação precedente, nós vamos ter, então, o termo transiente transformado, está aqui, o termo que envolve o laplaciano transformado, a transformada do laplaciano é νk2 vezes a função transformada. Então, eu coloquei isso aqui em evidência. Ficou, o que significa isso aqui? Ó, ddt de ui, νk2 vezes ui. Igual a projeção, menos, né, porque estava no lado esquerdo, estava positivo. Aqui no lado esquerdo era positivo. Menos, então, no segundo membro, a projeção da soma do termo não linear transformado com o termo forçante transformado. Então, pessoal, essa aqui é a equação vetorial de Navier-Stokes
transformada para o espaço de Fourier. Observa que só resta a derivada temporal. Que era derivada espacial foi transformada em produto, número de onda vezes a velocidade transformada, ou uma integração. Então, nós não temos mais derivadas no espaço. Nós temos produto e uma integral. Agora, nós vamos poder fazer a interpretação física dessa equação. Mas antes disso, a gente só queria mostrar o resultado da transformada da equação de balanço da energia térmica. Depois a gente faz a interpretação de tudo. Então, a equação de balanço da energia térmica, nós lembramos, só reescrevendo aqui para lembrar, nós temos T tempo mais o divergente de V escalar V vezes a temperatura T igual alfa laplaciano de T mais um termo de transformação viscosa, que é o φ sobre ρ Cp. Esse é um termo de transformação de energia cinética em energia térmica. Ok. Então, observa que nós temos aqui o termo transiente, temos aqui o laplaciano, temos aqui o termo não linear, que é o fluxo líquido advectivo de energia térmica, fluxo líquido advectivo de energia térmica, e o termo que representa o processo de transformação de energia cinética em energia térmica. A transformada do termo transiente, que é dt de tempo, é a derivada no tempo da função transformada. A transformada de alfa laplaciano de t vai ser alfa K2 t transformado. Então, menos, né? Menos alfa K2 t transformado. Quando eu jogo isso para o lado de cá, vem positivo. Então, está aqui, que é o termo transiente, e o termo difusivo, aplicado esse aqui dá termo difusivo. Ou o fluxo líquido difusivo de energia térmica. Aqui, novamente, eu tenho produto de duas funções, que é a velocidade e a temperatura. São funções do tempo e do espaço. Então, a transformada disso aí resulta numa integral de convolução. Aqui a integral de convolução. E o IKJ que aqui está, é que eu tenho aqui um divergente. Então, o divergente de uma função é IKJ vezes a transformada da função. Quem é a função? É um produto. E a transformada de um produto é uma integral de convolução. E a transformada do termo de transformação de energia térmica, de energia cinética em energia térmica. Então, dá φ chapéu sobre ρCp, assumindo ρCp como constante. Assim como o alfa, né, nós assumimos também constante. Bom, a função φ, que é nossa conhecida, né, é dada por essa expressão, para escoamentos incompressíveis. Então, eu posso desenvolver a transformação disso, lembrando que aqui eu tenho um produto de funções, ó. Produto de duas derivadas. Produto. Aqui eu tenho... aqui está faltando um quadrado. Tá? Então, tem funções quadráticas. Para fazer a transformação disso, novamente, nós vamos cair em integrais de convolução. Para a nossa exposição aqui, hoje, nós não vamos entrar nos detalhes da transformação da função φ. Nós vamos mantê-la aqui como uma função transformada, cuja transformada a gente conhece, porque ela é dada por produto de funções. Aí vai cair novamente em integrais de convolução. Ok?
Então, essa é a equação da energia térmica no espaço de Fourier. Então, temos aí a equação da continuidade, já foi transformada na Navier-Stokes, e a equação da energia. Essa figura nós já vimos. Tá. Então, esse era o módulo da transformação das equações para o espaço de Fourier. E agora nós vamos passar para um outro módulo, que é o módulo 21, interpretação física, ou interpretações físicas no espaço de Fourier. Isso aqui nós vamos fazer com bastante calma, pessoal, porque isso é uma parte importante do curso, a gente entender bem isso. Isso vai permitir que depois a gente entenda melhor qual é o processo de transferência de informações entre as estruturas turbionárias, como é que isso acontece. Vai permitir a gente entender melhor o que está representado no espectro, uma densidade espectral de uma dada informação, por exemplo, o espectro de energia. Vai também permitir que a gente entenda melhor o que são as interações não lineares. Então, nós vamos dar uma atenção especial aqui para essa unidade, tá? Para esse módulo. Então, vamos fazer a interpretação dos termos das equações transformadas. Cada termo dessas equações, no espaço de Fourier, pode ser interpretado fisicamente, e sendo essa interpretação complementar e até mais rica que no espaço, até mais rica no espaço de Fourier, quando comparada às interpretações que fazemos no espaço físico. Bom, o espaço físico é quando nós estamos lá com as coordenadas naturais, né, cartesianas, cilíndricas ou generalizadas, enfim, nós estamos no espaço físico. Quando a gente transforma isso para algum espaço, lembra que as transformações, elas podem ser diversas. Nós podemos transformar essa equação também para o espaço de Laplace, para o espaço de Chebyshev, de Legendre, de Laguerre. Então, tem um monte de espaços. Espaço físico é onde a gente deriva as equações com base em princípios físicos. Agora, quando a gente transforma, a gente vai ter um espaço espectral, né? Que pode ser Fourier, pode ser Laplace, pode ser qualquer um outro tipo de espaço. Aqui nós nos interessamos pelo espaço de Fourier. Bom, então vejam bem, pessoal. A velocidade. No espaço físico, nós temos que a velocidade é dada por o L, onde L varia de 1 até 3. E ela está associada a uma partícula de fluido. Então, nós temos lá uma partícula e associada a ela, lá no espaço físico, essa partícula está posicionada com um vetor x. E essa partícula tem uma dada velocidade. Isso é o significado, né, da informação velocidade. É como que a partícula está movendo no espaço físico. E aqui nós estamos escrevendo isso como uma componente, o L. L variando de 1 até 3, a gente tem o vetor. Então, no espaço físico, a velocidade é associada a uma partícula de fluido. Partícula de fluido. Sob a hipótese do contínuo. Está lá, ó, sob a hipótese do contínuo. Então, essa partícula está ilustrada na figura que a gente vai ver depois, sobre a qual se coloca um vetor velocidade, que depende da sua posição e do tempo. Aqui, ó, vetor velocidade depende da posição e do tempo, nos quais ela está sendo observada. Por outro lado, agora, o que é a velocidade transformada? O L de K e T. Então, agora, a velocidade transformada representa um valor médio da velocidade relativa a um dado número de onda K,
um vetor número de onda, que representa uma estrutura turbilionar. Então, enquanto que a velocidade no espaço físico representa o movimento de uma partícula, sob a hipótese do contínuo, a velocidade transformada é função do número de onda K. E o número de onda, ele caracteriza não mais uma partícula de fluido. Ele caracteriza uma estrutura turbilionar. Eu vou representar aqui, como se fosse uma Kelvin-Helmholtz. Então, aqui, eu tenho um dado lambda. É um comprimento de onda, medido aí nas 3 dimensões. Um lambda. E o inverso desse lambda nos dá o número de onda. O inverso do comprimento de onda nos dá o número de onda. Então, no espaço de Fourier, a gente caracteriza essa estrutura turbilionar por um número de onda K. E o V chapéu, veja, que é uma velocidade função do número de onda K. Então, isso agora passa a representar a cinemática, o movimento de estruturas turbilionares, e não mais de uma partícula de fluido. Só que a transformada de Fourier, ela permite que a gente faça uma média. Porque você pode ter aqui um domínio de interesse, está lá um domínio de interesse, e você vai encontrar uma estrutura desse tamanho, outra aqui. Mas eu vou encontrar também uma menorzinha, uma menorzinha, uma menorzinha, e assim por diante. Então, esta grandeza aqui, olha, ela não diz qual é que você está associando. Por quê? Você fez uma integral. Lembra que a transformada de Fourier é uma integral no espaço. Uma integral no espaço, uma integral ponderada. Ponderada pelo elemento de volume. Você integra no volume a função e ela é ponderada por um elemento de volume. Você faz o somatório, né, e depois divide pelo volume, que aqui é 2π que aparece lá. 1 sobre 2π ao cubo. Então, o que nós temos aqui é uma grandeza estatística. Ela representa a média. É como se a transformada calculasse o V de K para essa estrutura, calcula para esta, e faz a média. Então, por maior que seja o seu domínio, você vai ter um V de um número de onda K. E esse K é que vai variar, representando as diversas estruturas turbilionares. Esta, pode ter uma maior aqui, olha. Tá? Esta aqui é outro número de onda. Então, o número de onda vai representar as estruturas turbilionares. Então, veja a grande diferença que tem entre o vetor velocidade no espaço físico e o vetor velocidade no espaço de Fourier. No espaço físico, o vetor velocidade representa o movimento de uma partícula de fluido. No espaço de Fourier, o vetor velocidade representa a cinemática estatística, a média, das estruturas turbilionares. Essa é a grande diferença. Vocês entenderam? Isso é fundamental. Nós vamos precisar disso mais à frente. Entenderam a diferença? Tem alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Sem problema para mim aqui, professor. Tranquilo? Posso avançar? Pode avançar, professor. Estamos acompanhando. Beleza. Qualquer coisa me parem. Então, vamos ler aqui para a gente concretizar e resumir e organizar as ideias.
Então, essa média é realizada pela transformada que atua em todo o volume. E ela busca, entre aspas, né? Busca cada estrutura presente para realizar o cálculo do valor médio para o comprimento de onda em questão, ou para o número de onda em questão. Então, observa-se a coexistência de várias estruturas turbulionares de diferentes tamanhos característicos. Percebe-se também que uma estrutura de um dado tamanho pode aparecer em diferentes sítios do volume considerado. É importante frisar que se trata de um espaço onde as informações são expressas por meio de funções complexas. Assim, as interpretações aqui lançadas são de cunho intuitivo, tá? Porque nós vamos estar trabalhando com funções complexas, as transformadas são complexas. Então, está aqui a figura que eu já esquematizei, mas vamos agora visualizar melhor. Aqui nós estamos no espaço físico. Espaço físico. E aqui nós estamos no espaço de Fourier. Então, no espaço físico, nós temos uma partícula de fluido que tem uma velocidade, que tem uma temperatura e tem também uma pressão. No espaço de Fourier, nós vamos obter diferentes estruturas turbulionares. Aqui nós desenhamos 3 tamanhos diferentes de estruturas. 3 tamanhos. Um é esse aqui, olha. Esse é o maior comprimento de onda, portanto, o menor número de onda. O outro é esse aqui, que é um comprimento intermediário. E o outro são essas pequenininhas aqui, olha. Que são menores comprimentos de onda, ou seja, alto número de onda. A transformada vai atuar de forma a nos dar um V-chapéu, de cada número de onda, em função também do tempo. Então, a função V-chapéu representa a velocidade de estruturas turbulionares cujo número de onda é K. Lembrando que K é π sobre lambda, onde lambda é o tamanho, comprimento de onda da estrutura turbulionar. Então, veja como é diferente a interpretação da velocidade no espaço físico e no espaço de Fourier. Ok? Da mesma forma, a temperatura no espaço físico representa a temperatura de uma partícula posicionada em x, função do tempo t. Mas no espaço de Fourier, nós vamos ter também um t função de k e t. Ou seja, essa t-chapéu representa a temperatura das estruturas turbulionares. Lembra que são funções complexas. Então, não é tão evidente a gente dar uma interpretação exata da função complexa. Aqui nós estamos fazendo uma interpretação intuitiva. É como se eu medisse a temperatura média dessa estrutura, aí eu faço a soma com a temperatura desta, e pego em todo o volume. Porque observa que só aparece o número de onda. E eu tenho várias estruturas com o mesmo número de onda. Então, tem que entender que isso representa a média sobre todas elas. Depois eu faço a transformada, ela vai identificar essa, que acumula com essa, com todas elas, e faz a média. Depois eu faço a transformada, outro termo da integral vai ser essa, e vai pegar a média com todas desse tamanho presentes no espaço. Ok, pessoal?
Então, essa é a primeira fase da interpretação. É entender esta analogia entre o que está no espaço físico e o que está no espaço de Fourier. Combinado? Combinado. Então, a temperatura nós já interpretamos. Bom, agora, vamos olhar o que significa o termo transiente transformado. Esse termo representa a taxa de variação da quantidade de movimento linear contida em uma estrutura turbilionar caracterizada estatisticamente por um número de onda K. Então, veja que no espaço físico, nós temos isso. Novamente, isso é a taxa de variação da quantidade de movimento linear contida em uma partícula sob a hipótese do contínuo, localizada numa posição X. Bom, enquanto que esse termo representa em todo o volume qual é a quantidade de movimento linear contida na estrutura turbilionar de número de onda K. E eu faço a média em todo o volume. Isso é a transformada de Fourier. Faço a média em todo o volume. Então, observa que uma partícula de fluido tem quantidade de movimento linear, porque tem massa e velocidade. Uma estrutura turbilionar também tem quantidade de movimento linear, porque tem massa e velocidade no espaço de Fourier. E tanto isto quanto isto representam taxas de variação. Taxa de variação da quantidade de movimento linear contida numa partícula, taxa de variação da quantidade de movimento linear contida numa estrutura turbilionar. Ok? Tá. Então, isso aqui já está comentado. E o termo transiente para a temperatura representa a taxa de variação da energia térmica contida numa estrutura turbilionar de número de onda K. No espaço físico, esse termo corresponde à taxa de variação da energia térmica contida na partícula de fluido. Isso vai começando aí a ficar bem familiarizado para nós, né? Bom, agora vamos ver o que representam os termos NiK2, o chapéu, alfa K2, P chapéu, e ainda Φ chapéu. Os dois primeiros termos, este e este, representam, respectivamente, o fluxo líquido difusivo de quantidade de movimento linear. Fluxo líquido difusivo de quantidade de movimento linear. E o fluxo líquido difusivo de energia térmica entre uma estrutura turbilionar de número de onda K e todos os demais comprimentos de onda, ou todos os demais números de onda que compõem o espectro de estruturas. Então, é o processo de difusão. Você tem uma estrutura, e se a vizinha tem mais quantidade de movimento linear que ela, vai haver difusão. No espaço físico, você representa isso com partículas. Eu tenho aqui uma partícula, as vizinhas têm temperaturas diferentes, portanto, vai ter difusão. Difusão. Se você soma, nós vamos obter a difusão líquida, que é o que entra e o que sai, isso no espaço físico. No espaço de Fourier, é a difusão entre uma estrutura de número de onda K
e todas as demais que compõem o espectro. Tá? Vai haver difusão. É importante não confundir esses termos, que representam processo de difusão, processo de transporte, com o termo que representa transformação de energia por efeitos viscosos, que é o termo φ. Termo φ. Esse representa a transformação. Estes representam transportes, transportes difusivos. E a gente observa, pessoal, que esse termo φ, ele só aparece na equação da energia térmica. Não tem um termo correlato nas equações de Navier-Stokes. Tá? Não se contabiliza esse efeito de transformação viscosa, mas apenas de difusão de informações, lá em Navier-Stokes. Na equação da energia térmica, esse termo representa uma potência de transformação de energia por efeitos viscosos, representado por φ. Então, com frequência, a gente encontra na literatura referências a isso aqui, olha. Laplaciano de T. Não é raro a gente encontrar referência a esse termo, que aparece na equação de Navier-Stokes, como um termo dissipativo, não é? Que é algo completamente equivocado. E nada a ver com dissipação, mesmo porque esse termo dissipação não significa muita coisa aqui para a gente. Não tem nada a ver com processo de transformação. Tá? Na equação de Navier-Stokes, nós só temos processos de transportes, não é? Processo de transporte advectivo e difusivo, e, eventualmente, nós temos algum termo forçante, como o termo gravitacional, né? Que são termos que representam processos de transformação de uma dada informação em quantidade de movimento linear. Mas nós não temos nenhuma associação com esse termo com processos transformativos. Esse termo representa exclusivamente um fluxo líquido difusivo de quantidade de movimento linear. Tá? Muito cuidado para não se referir à dissipação, não tem nada a ver, né, com quantidade de movimento linear. Quantidade de movimento linear, você não precisa se preocupar, né, em ter uma conversa entre as equações de Navier-Stokes e a equação da energia. Isso não existe. A conversa só acontece entre entes similares. Se você escreve a equação da energia cinética, como nós vimos lá no capítulo 2, nós vimos que lá aparece na equação da energia cinética essa mesma função, só que com sinal negativo, mostrando que tudo que desaparece da energia cinética aparece na energia térmica. É um processo transformativo. Tá? Puramente transformação de energia. Ok, pessoal? Então está lá, difusão de quantidade de movimento linear, fluxo líquido difusivo de energia térmica e um processo de transformação de energia cinética em energia térmica.